Salve pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Pode Se Abrir, número 3, hoje com uma pessoa muito especial, né, como foi das outras vezes, Silvia Aibel Peruso. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, que honra estar aqui com vocês, gente. A honra é nossa, Nossa. Um prazer imenso prestigiar aí o Pode Se Abrir, então, né? E ser a terceira convidada. Aí, ó. Obrigada pelo prestígio. Foi escolhida a dedo. Pessoal, a gente quer agradecer, antes de começar, aos nossos patrocinadores que estão passando aí na televisão, né? Em especial, eu vou fazer um merchanzinho para Casa Verde Salgados, que está aqui com os salgados, como a gente recebe e come tudo antes de começar. Verdade. Então, É que não tem como esperar. não É tem como... maravilhoso. Apareceu. Diferenciado. Fantástico. Inclusive, eu não conhecia, tá? Diferenciado, né? Provem o de carne de panela. panela. Bom demais. Fantástico. E a todos os outros também patrocinadores, a gente quer agradecer, né? Por confiar e acreditar no projeto. Sigam lá, todos. Estão lá na nossa página, né? Tem na página do Insta, vai estar passando aí na TV, simultâneo. Bora lá. Bora lá. Muito bem, dona Silvia. A gente tem Não aí... sei se eu estou preparada para isso. Nossa, a gente preparou umas perguntas bem cabulosas, né? Sim. O Vou até Jair tomar um café. fez uma lista ali. Não, vamos lá. Silvia, tu é, né, hoje proprietária do Design Serra. Tu é uma pessoa muito conhecida na cidade. Eu acho que não tem como a gente começar diferente, né? Lá atrás, como tu começou a ideia? Da onde veio essa questão do jornalismo? Né? Foi de paraquedas? Tu é formada na área? Como é que começou tudo isso e quando? Vamos começar a entender aí. Não, na verdade, não sou formada em jornalismo. Eu comecei, quando eu vim morar em Bento, em 98. Tu é da onde? Não, vamos... Tá no mapa? Tá no mapa. Eu nasci em Ciríaco e morei até os 17 anos em São Jorge. Tá no mapa. Tá no mapa. Tá no Tá lá mapa. do Sabe Vanini. onde é que é? Minha irmã mora em Vanini. Ah, então Sério? Meu Deus. Olha aí, então Deus, tu passou isso no por lá. Brasil. 1980 habitantes no máximo. Não. São Jorge continua uma cidade de primeira. Né? Mas foi... Que Eu acho que legal. as origens a gente não pode negar, né? Foram anos interessantes, bacanas, faz parte da construção do que a gente é hoje, né? Então, em 98 eu vim morar aqui. Num primeiro momento a ideia era só fazer um curso de informática, estou até hoje, né? E quando eu cheguei em Bento, eu fui trabalhar no semanário. Foi meu primeiro trabalho, falo o nome porque tenho Sim, um orgulho uma base. imenso, uma gratidão, inclusive, né? Porque foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje. E lá eu aprendi a fazer matérias, a vender, antes da faculdade. E me apaixonei pelo jornalismo, pela venda em si, é um bichinho, né? A comunicação em si. Eu acho que depois que a gente começa, não tenho certeza, depois que tu trabalha nessa área, é muito difícil voltar, né? A gente brinca na área que é uma cachaça, né? Da boa. É muito interessante. Nossa. É fantástica. E aí nós viemos, no semanário, enfim, eu resolvi fazer jornalismo. Aí fiz o vestibular na Unicinos, comecei a fazer jornalismo, e aí no segundo semestre, eu senti que no jornalismo, ou tu é uma Fátima Bernardes, um William Bonner, né? Ou tu morre trabalhando e morre trabalhando. Aí eu resolvi mudar. Mudei para relações públicas porque eu achei que ia ampliar um pouquinho os horizontes, né? Eu poderia continuar fazendo jornalismo, mas com uma área mais ampla. Ainda que você deu conta cedo, né? Sim. Aí fui para relações públicas e nesse andar da carruagem, aí lá no semanário, enfim, então comecei a trabalhar com eventos também, que foi uma área que eu me apaixonei. Tu fazia o Rainha da Indústria. Rainha da Indústria e Comércio do Rio Grande Famosérrimo. do Sul. Tá louco? Jesus. De viajar o estado inteiro
à procura de candidatas e o patrocínio para elas, né? Não podia chegar aqui sem o patrocínio. Então foi uma experiência fantástica, né? De viajar o estado inteiro aí, às vezes com motorista, às vezes sozinha. Seu Nadir. O seu Nadir, né? Fiel de guerra. E aí, então, conheci o Juliano no meio desse caminho todo aí, né? Aí veio a dona Júlia, é a que manda no Tá por aí. negócio mesmo. Tá por aí nos Ela tá vasos. fiscalizando, a Nos empresária bastidores. da- É, Silvia, na verdade. com certeza. Acabou de chegar aí das férias, né? Já tá trabalhando. Tava na Grécia? Grécia, Que Paris, chique, hein, Ju? né? Que loucura, hein? Tá, voltou apaixonada, né? Imagino. E na época, o Juliano foi transferido para Santos. Recebeu uma oportunidade e nós fomos morar em Santos. Tu não tinha nada do Serra Design ainda aqui, né? Não Nada. existia nada. Nada. Fomos morar em Santos e acabou que ficamos lá 1 ano e meio, porque nós acostumados aqui com uma rede de apoio total, né? Pai, mãe, todo Cidade mundo. menor, né? Cidade menor, todo mundo conhecia todo mundo, inclusive. E aí chegamos lá, éramos só mais um na multidão. Vou confessar que isso É um baque. não me Faz uma deixou diferença. tranquila. Fez toda a diferença. E aí o trabalho lá estava fantástico, mas na época a Júlia começou a ter uma alergia, enfim, e aí a gente e fomos a todos os médicos possíveis, e em algum momento algum disse que era emocional, que ela estava com saudades. Caramba. Na época a gente fazia chamadas no FaceTime, né, Sim. pros Pequenininha. avós. A Júlia era pequenininha. A Júlia tinha 1 ano e meio. Caramba. E aí a gente achava que ela tava matando as saudades e ia revivendo a saudade, né? Só piorava. Não, E só piorava. E aí eu digo, quer saber de uma coisa? Vamos voltar. Daí o Juliano, mas tá legal aqui, as oportunidades. Eu, tipo, vão ter outras oportunidades, né? Eu acho E é que uma escolha, né? Às vezes tem que escolher. Sem é difícil, dúvida. né? Tem os dois lados, mas tem que escolher. que na época a prioridade era ela, né? Como continua sempre. Não deixa ela ouvir, não Né? Não vamos deixar ela ouvir, por favor, porque senão dá problema. E, enfim, resolvemos voltar. E nessa volta, a Silvana, que é minha irmã, estava também voltando de Goiânia. Ela morava lá com o meu irmão casou, e ela não queria dizer, ela ficar lá segurando vela. Vou voltar também, vamos inventar alguma coisa. E aí, nessa volta, a gente, uma noite lá na casa do meu pai, conversando, mas o que a gente vai fazer? E aí eu já com proposta para voltar para o semanário, inclusive, entre outras. E elas, não, mas vamos fazer alguma coisa para nós, nossa. Daí ela, não, vamos fazer um jornal. Ok. Mas para mais um jornal, não tinha espaço na época, né? Porque nós tínhamos 6 jornais Caramba. semelhantes ao semanário, né? Que era o que a gente Aqui na sabia cidade? fazer. Na cidade. Caramba. Uhum. Eu ia dizer 2, 3. Já sei. 6. Isso em que ano? Mais ou menos. A Júlia tinha 2 anos, hoje ela tem 16. 14 14 anos anos atrás. 2009. 14 anos atrás, 6 jornais. E aí a Silvana me olhou e disse, mas, mana, o que poderíamos fazer diferente? Daí eu comecei a lembrar, os meus clientes lá não gostavam da questão do papel, né, de sujar a mão. Então vamos procurar um papel reciclável, já vamos para essa área da sustentabilidade também, né, que sempre esteve muito na moda e hoje Sim, não tem mais nossa. como fugir, né? Hum. A gente tem que... Hoje é real, né? Hoje as empresas pensam e fazem a sustentabilidade porque já é outra consciência. Uhum. Na época é porque, né? Vocês foram pioneiros. Né? Essa foi a ideia. Aí, o que mais? No folhear, o jornal acaba caindo as folhas, vamos grampear. O tamanho do jornal, né? Vamos fazer que tamanho? Vamos fazer um tamanho, então, menor que o jornal. Jornal 0 hora, semanário, enfim.
mas um pouquinho maior que revista, porque quando a nossa ideia já era circular nos consultórios médicos, odontológicos, clínicas, enfim, profissionais liberais, que era um momento que as pessoas chegavam e tinham que esperar. No médico tu não tem, vou ficar 5 minutos, né? Tu chega e espera quanto tempo tem que esperar. E beleza, o celular tu fica 15 minutos, mas mais que isso não. E então que a pessoa colocasse as revistas, mesmo ficando embaixo, a gente pensou na disposição do logo, que as pessoas pudessem olhar, né? E identificar, né? Excelente. Então, perfeito, tamanho, papel, aí saímos em busca de um papel, fomos nas gráficas ver o papel. Na época a gente foi só com o sonho, né? Achamos o bolso em casa. Caríssimo, né? Na época, né, foi bem interessante, bacana, depois, mas é um caminho sem volta, né, a qualidade não tem. E depois a gente focou, né, focar num público A, B, então a gente focou ele direitinho como estava no nosso pensamento, no nosso sonho. A ideia era trabalhar, focar em um público, porque normalmente quem atinge todo mundo não atinge ninguém, né? E não tinha, né, um jornal pro segmento B mais A, né, eu acho, na cidade. Não tem. Não tem. Né? E sabe que me chamou a atenção que tu vê que ele é um jornal diferenciado, mas tu falando, ele é maior, ele é grampeado, aí tu vê de fato, né? Ele é um item decorativo, né? Eu uso aqui na loja como item decorativo também, né? Essa era a ideia. Elegante. Nossa. O papel. Todos esses pensamentos, tudo foi antes de lançar. Isso que me chamou a atenção também. Já de cara vocês já tinham todos esses diferenciais. Foi assim, começou a foi melhorando. Vocês realmente pensaram nele nesse formato, com esses detalhes todos antes de lançar. É isso. Nossa, muito inteligente. O que a gente foi melhorando foi a diagramação. Então, todos os anos a gente faz um up, né? Sim. O layout, a moda agora são as fotos maiores. Sim, como tudo vai mudando, né? Enfim. E a ideia é sempre ir aprimorando, claro, né? Então, aí, com o passar... Quando nós começamos, a ideia era casa. No primeiro momento era só design, né? Nós pensamos no design por causa da nossa região moveleira. E antes de começar, nós fomos para uma feira em São Paulo e na volta a gente sentou com um empresário aqui de Bento que nos disse assim, gurias, mas só design, só o moveleiro vai ficar restrito demais. E o design nada mais é que uma experiência, né? Então, pensando em experiência, vocês podem ampliar, porque aqui na região temos experiências fantásticas de gastronomia, de moda, de design propriamente dito, de qualidade de vida. Daí a gente voltou com isso, sentamos, então, qualidade de vida. Se tu colocasse saúde num segmento, é automático, né? O pessoal pensa em doença. Então, vida, de qualidade de vida. Então, nasceram os segmentos ali, né? Vida, casa e estilo. Começamos com esses 3 somente. E aí, num primeiro momento, vida, de qualidade de vida, então que engloba saúde, beleza, toda essa questão, né, médica também, inclusive. Casa, a decoração, arquitetura, design, propriamente dito, enfim. E no estilo, a ideia era falar de um pouco de tudo, né? De experiências de uma excelente viagem, de uma gastronomia diferenciada, os nossos vinhos, carros. Gente, eu preciso de alguém para falar de carros no jornal, tá? Fica a dica. Eu não sou uma zebra. Então. Pra mim serve pra andar só. Se alguém se candidata, mande seu currículo para Silvia. Aproveitem. E então começamos com esses 3 segmentos. E aí no decorrer assim da história aí, aqui na nossa região tem muitas feiras, né, eventos. Então a gente agregou negócios. Então agora é vida, casa, negócios e estilo. É que a gente tem muita diversidade aqui, né? Bastante. Muita coisa, né? Turismo também aqui nós temos muito forte, né? Então, que agora cabe no estilo, nas experiências, né? Perfeito. E tem muita coisa, né? Nesses 14 anos foram
o turismo mesmo cresceu muito, né? Muito. Eu acredito muito que os nossos empresários entenderam o que é o turismo de experiências, né? Com que até certeza. então... Ele agrega valor, né? Tu consegue agregar muito valor Os nesse tipo de evento. investimentos aí a gente vê que são fortes, né? Novos Com lugares certeza. que abrem, enfim. Isso eu queria te perguntar, até mais evasivo, mas acho que é legal. Cara, a gente tinha aquele estereótipo do cara que era dono do jornal, milionário. Tu lembra disso? Aqui em Bento, pelo menos, né? Falar um pouco do nosso local. Então, os caras, o dono desse que tu falou antes, pô, o cara era milionário, tinha motorista, era um negócio maluco. Como é que é hoje? Assim, ó, com toda essa questão digital, né? Com tanta concorrência que tem de tantos meios, de tanta coisa... Né? Porque hoje a gente tem, cara, jornal digital tem, e é barato, né? Porque o cara cria, tem app pra tudo, tem inteligência artificial que cria texto, sabe? Não é difícil, né? Hoje se eu quiser criar um jornal, eu tenho um aplicativo de inteligência artificial, ele cria tudo, em segundos. Cara, como é que é essa briga? Ainda se ganha dinheiro, tá? Ainda tem muita gente que busca essa mídia impressa, né? Como é que tu enxerga isso, que tu é especialista no meio? Perfeito. O que tá acontecendo? Só pra encerrar eu a te questão cortei, da né? história. Não, que daí, então, fomos Eu eu sou e a minha ansioso. irmã, a Silvana, né, que fundamos o jornal, então, e ela trabalhou comigo até 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, ela resolveu que ia fazer a cidadania italiana. E aí, até por sugestão minha, né, eu digo que eu tenho a metade da culpa aí deles terem ido, eu digo... quem sabe vocês vão, viagem, né, porque nós fizemos toda a documentação, e a Silvia Menegus que traduziu pra gente, disse, gurias, agora sim, ó, vocês encaminham por aqui, 10 anos mais ou menos, ou se vocês forem pra lá, em 2 ou 3 meses no máximo sai a cidadania. Sim, aquela Hoje é a prática, do endereço, né? E aí eu disse pra ela, quem sabe vocês vão. O Thiago tinha acabado de se formar em gastronomia pelo Senac, e o sonho dele era fazer um curso de gastronomia, trabalhar lá na Itália, né? O Thiago trabalha, tem essa experiência, tu faz a cidadania, se tudo der certo, vocês ficam morando lá pra gente viajar, né? Ter onde ficar no mundo. Ideia ótima também que tu deu, né? Vamos combinar, né? E qualquer coisa, na pior das hipóteses, vocês voltam com essa uma baita experiência, né? Foram, até hoje não voltaram. Estão morando não voltam em mais. Verona, né? Não voltam mais, então. E então, fiquei eu tocando o jornal aqui com a equipe, né? Agora, passando então para a tua pergunta. Sim, eu atravessei, desculpa. Né? Não, era só para encerrar não vamos nem cortar. o ciclo, né? Não vamos nem cortar, mas tá certo. Né? Eu atravessei. Qual que é o desafio? Hoje, o desafio, Jason, é oferecer para o cliente uma solução. Então, a nossa solução não é só o jornal impresso. É o jornal impresso e, de bônus, ele tem toda a nossa plataforma digital. Um site, Insta, LinkedIn, enfim, todas as plataformas que a gente usa. Inclusive, temos um podcast também, né? Que é o podcast Design Serra, que é para os clientes do impresso. Sim. Então, a gente oferece uma solução, inclusive completa, um pacote completo. A gente ajuda os nossos clientes a fazer eventos. Aí entra toda a minha expertise, desde o nosso início da história, lá com a organização de eventos. E a gente puxa a orelha do cliente também, né? Então, porque o que acontece? A gente posiciona ele no mercado. Primeiramente, o cliente é para o nosso público? Uhum. Então, começa por aí, né? É para o nosso público. Ele está posicionado, a gente ajuda nisso, a gente ajuda a fazer... ele quer fazer um evento, a gente puxa. Fizemos, inclusive, aqui, né, já um evento com arquitetos aqui na Finger, Foi né? incrível, assim, o evento. Eu falava com o Jean essa semana, ele está em São Paulo, né? Ele se mudou para lá. E eu falei, eu quero replicar isso em Garibaldi, porque eu trabalho na área também há muito tempo, na minha área, né, nesse segmento. E eu fiz um monte de eventos na minha vida e já participei de vários. E pouquíssimos, assim, dá pra contar nos dedos quantos foram tão relevantes quanto foi esse evento que a gente fez aqui. E claro, a Silvia que organizou tudo, a Silvia, o Jean, o Juliano. Então, expertise, né? Não, foi incrível, incrível. Depois eu vou falar até um pouco mais, mas foi incrível. Isso aí. A gente não pensa em um evento, não só no evento, é o networking,
né? Desde as pessoas que a gente convida, a questão, o que vai gerar, o que vamos produzir pro digital, pro impresso, né? E agregou, Então, né? O conteúdo assim, ó, mudou a minha forma de ver aquilo. A gente Perfeito. trabalhou sobre, até o tema, né? Era Isso. fotografia de interiores. Então, como que o profissional pode fazer a foto de interiores com qualidade com o próprio celular, independente do tipo de celular, se é um iPhone, se é um Samsung, um Xiaomi. Isso aí. E assim, mudou. Eu queria ter um Instagram com as viagens que eu faço para postar as fotos de vontade que eu tinha de usar aquilo que eu aprendi. E foi muito legal, assim. Isso aí. Deu um baita retorno. Inclusive, a aproximação de alguns arquitetos que era também Sim, o foco, né? nosso foco, Sim. né? Mas eu acho que a gente traz eles agregando, né? Isso Eu aí. acho que no momento que tu faz um evento que agrega alguma coisa ao profissional, as pessoas que estão, tu traz eles pro teu lado. Perfeito. Não por imposição, não porque, eu tenho que mandar um Não. cliente porque eu fui pro evento. Eu nem gosto disso. Se for por isso que nem me mande nada, Sim. entendeu? Mas foi muito legal porque agregou as pessoas e nós sentimos isso Fazem deles. por gosto, né? Isso. Pô, os caras, sabe, valeu a pena. É que se torna agradável, né? Literalmente esse é o- se une o útil ao agradável, né? Então, Perfeito. porque tu participa, conversa com pessoas, conhece novas pessoas e agrega um conhecimento, né? Isso aí. Então, na época, a gente trouxe ainda com dois focos, inclusive, né, Jaison? Sim, Trouxemos a Michele Zorzi, foi bem legal. arquiteta, que tinha ido pra feira... Milão. Não, Ela... da Turquia. Café na Turquia. Ela foi numa feira. E a gente até trouxe as experiências da culinária, né? Tá servindo Isso. café na Turquia. Tô servindo café. Pode servir o café, que é o que eu termino de contar pra eles. Não, então a gente foi uma Já aproveita experiência depois pra nós completa, aqui. entendeu? Isso aí. Foi uma experiência completa. Então, primeiramente, a Michele começou falando das experiências que ela teve lá. Ela trouxe comidinhas de lá. Então, foi uma vivência completa. Uhum. E o Jean, então, com as dicas de fotografia, né? Que, então, eles saíram daqui, além da experiência, com essas dicas, que depois a gente movimentou, inclusive, um concurso, né? De fotografia, Foi muito legal. que foi super bacana. Eles se propuseram a sair e fazer as fotos que o Jean ensinou, enfim, usando as técnicas. E, gente, como faz diferença, né, Jaison? Nossa, cara. Bom, o meu Instagram, às vezes eu olho, claro, é óbvio, né, perto do William, perto do Rodrigo, né, eu sou uma zebra, né, mas enfim, eu olho para Mas de cara, dentro da possibilidade do conhecimento que tu tem, já muda, né? já muda Sem tudo, dúvida nenhuma. sabe, às vezes eu digo, pô, fui eu que bati essa foto, mas cara, é a edição, né, um detalhezinho bem breve, né. Então, essa é a ideia, né, Jaison? De oferecer para o cliente uma solução completa. De sugerir, né, não só o evento, mas o que publicar, qual é o momento da tua empresa. Né? E partindo disso, então, a gente oferece diversas soluções. E parabéns. Incrível. É um jornal elegante, diversidade material. Super interessante. Não, né? fantástico, sim, ó. E pensado desde o início, muito, muito legal isso. Que, tipo, vocês pararam, antes de fazer qualquer coisa, pensaram direitinho o formato, tudo e tal. Pra depois, né? E outra coisa bem interessante que sempre foi, desde o início foi nosso foco, as capas vocês podem ver que são poucas que são modelos, né? Normalmente a gente convida amigos, né? Clientes. Eu tô enchendo o saco dela faz tempo. Pra fazer uma capa, eu quero sair na capa. Eu acho que todo mundo aqui é amigo, vocês não acham? E eu digo, não, mês que vem, tipo, a próxima edição nós vamos fazer, e nunca Vocês faço. não acham que todos somos amigos? Nossa, eu acho que quando sair esse showroom da loja nova, né? Vamos ter que dar um Pois jeito. é, Opa. vamos fazer. Opa, prometeu, hein? Prometeu, tá? Olha ali, ó, gravou, Tá gravado. gravou, né? E a ideia, então, de trazer pessoas de verdade, porque em modelo tudo fica bonito, né? Uhum. Então, a ideia é mostrar o espaço da loja, a roupa da Le Quartier, o empreendimento da É Ingepaz, isso aí. né? A marca da Deposit, enfim, trazer isso para que a pessoa, poxa, sou eu na capa. Ah, é o meu amigo. É bem legal É quando a a gente minha- a identifica, empresa. né? Eu disse, olha, né? É Né? muito legal, é legal. Então, além disso, de a pessoa ver a roupa, o lugar de verdade, tem a questão também do networking.
Poxa, te vi no jornal. Isso ainda, né? ainda tem muito, né? Tem O impresso muito. tem disso, né? Tem. E o que acontece? Tem muito disso também. É difícil de mensurar o resultado, porque eu via por mim, gente. Eu nunca vou me esquecer, eu peguei um folder do Senac, numa 0 hora, tudo bem, né? Eu acho que hoje todo mundo e ninguém é concorrente, né? Porque cada um tem segue mercado a sua pra linha todos, e tem mercado para todo mundo. Verdade. E, liguei pra Rose, que é a gerente do Senac, e digo, Rose, quero fazer tal curso. E olha só, vou te dizer aonde eu vi, porque eu sei o quanto é importante a gente mensurar. E às vezes... Tem um retorno, né? Tem um Sabendo. retorno, da onde que veio, da onde que eu anunciei e veio o retorno, Sim. né? E isso é muito importante e é muito difícil. Eu vejo por mim, muitas vezes eu não falo. Às vezes a gente tá lá quando tu chega na loja, aprende, quem te indicou? Tu tá com outras coisas na cabeça, né? E aí agora, depois do jornal, enfim, agora não. Eu sei dessa importância, então eu faço isso. Fiz questão de ligar pra Rose e dizer, Rose, olha, quero fazer, e foi ali que eu vi. Então, hoje, e cada dia tá mais difícil de mensurar isso do consumidor. Não sei se você sente isso. Tem vários canais, né? São muitos canais. E por isso que a ideia do Design Serra é estar em todos os canais. Excelente. Né? Porque a ideia é a gente oferecer essa solução. O cliente ter um retorno. Então, o que a gente faz também no Design Serra, muitas vezes as pessoas nos ligam pedindo para anunciar nas redes sociais. Sim, eu quero fazer o teu podcast. Quantos posts, quanto é por post? Não. As nossas redes sociais são para projetar os nossos clientes do impresso. É uma forma de valorizar, né? E de o cliente poder estar usufruindo de todas as redes e estar... Porque eu acredito muito que essa é a solução para as empresas. Não tem mais. Hoje, se eu disser para vocês, gente, eu fui uma, tá? Lá, quando explodiu aí as redes sociais, eu digo, bom, ok, vou ver o que eu vou fazer agora, né? Porque não vai mais ter impresso. Eu acho que deve ter dado aquele medo, né? Aquela insegurança. Sim, ser questionado eu fui em um evento que o Sindimóveis realizou no Vila Miquelon. Isso, a Silvana estava aqui, então, fazem uns 7 ou 8 anos. Que foi bem ali quando começou, né? A invasão das redes sociais, das mídias sociais, né? E tinha o pessoal, ainda não era a mesma empresa, o Google e o Insta. O Google, o Insta, o Facebook, o WhatsApp. Isso porque aí. o Instagram cresceu absurdamente agora na pandemia, né? Sim. Isso. Acho que já tava no Não, mas agora foi. Agora é que a pandemia, eu acredito que acelerou tudo, né? Acelerou. É um processo que ele ia demorar um X tempo, ele acelerou 5 muito. anos e Exatamente. Foi. E eu digo, bom, então vamos lá nesse evento, como eu chamei a Silvana, eu digo, vamos lá nesse evento, porque ia ter a CEO do Facebook, do Instagram, Nossa. tinha o marketing, o responsável pelo marketing da Lerin, Merlin. Eu nunca sei qual é primeiro, eu sempre falo os dois. E tinha um CEO de uma agência de publicidade de Curitiba, que tinha ganho um prêmio, enfim. E eu fui lá, né, antes do evento, conversei com todo mundo, e eu me lembro do Rodrigo, não vou lembrar o sobrenome dele agora, que era o diretor de marketing da Merlin. Aí ele me disse, daí eu falei, né, mostrei o jornal para ele, eu digo, a gente faz essa revista aqui na região, agora com a explosão do marketing digital, o que eu faço? Para que lado eu vou? O que tu acha? E ele... Silvia, eu te digo assim, sim, estão com os dias contados, daqui um pouco os diários, porque pro jornal diário, tá aqui, tu tem todo dia, mais né? rápido, né? É mais rápido, é ágil, então não dá tempo de ir para impressão no mesmo dia, então vai ficar obsoleto. Mas, ele disse, quando que a realidade aumentada ficou conhecida? Quando foi para a banca com a super interessante. Então, segue firme. Para um material diferenciado, com conteúdo atemporal,
não tem erro. Não tem fim. Sigam. Até porque eu acredito, né, que tu fica na expectativa, né? O fato de não ser diário ou comum, enfim, tu fica naquela expectativa, né? Nossa, veio o jornal, vamos ver quem que tá ali, E não olha as são- novas... E não são notícias, né? São, Isso. Tu não sabe, nunca sabe o que vai, É agradável. o que vai ter no próximo, é. na próxima impressão. É informação, né? É. Conhecimento. Dicas, né? é Que não diferente. ficam velhas, inclusive. É o Ele é atemporal, né? super atemporal. E nós temos... Eu já cheguei na empresa de um cliente que ele é mais organizado que eu e tinha todas as edições Olha, na bancada e ainda ele me olhou e disse, olha, só me falta a número 2. Nossa, E a número 2 a gente fazia na sala da minha casa. Na sala, na verdade, assim, nós morávamos, quando nós voltamos de Santos, a gente morava numa casa gigantesca e um dos quartos a gente transformou em escritório. E foi lá que a gente começou o jornal, na verdade. Então, a partir da 5ª edição que a gente foi procurar uma sala, porque aí foi assim, de clientes que a gente vendeu Estourou. a ideia, né, de chegar olha, fulano, a nossa ideia é um jornal assim, ó, de um tamanho diferente, todo colorido, que também era um diferencial, né, na época. Sim. Todo colorido, com papel bacana, assim, no papo, né? E vendemos a primeira edição. E tenho, assim, a honra de contar para vocês que uma meia dúzia de clientes que começaram comprando a ideia estão conosco até hoje. Ai, que bacana, né? Então, é bacana tu ter essa credibilidade, né? Porque, poxa, se o cliente tá comigo há 14 anos... Nossa, excelente. E- Quantas edições, desculpa? Não, pode Quantas edições hoje? Tá em que número? Boa pergunta. Vamos pedir pra Júlia trazer aqui. Não vou Procura lembrar aí, Juliana. agora. Júlia vai lá procurar um jornal pra gente ver em que edição está. Tem no jornal? Tem a... Tem. Tem O jornal é Não, assim, mensal. Eu devo ter aqui a última edição. Tem o Sim. número ali, né? Tem. Desde que a gente começou, a gente nunca falhou um mês. O que a gente está fazendo há 3 anos é a edição de dezembro e janeiro juntas. Porque sempre tinha aquela questão do cliente. Dezembro, tá todo mundo correndo. Será que o pessoal vai olhar? Janeiro, o pessoal tá na praia. Te dá será uma que folga vai também, não olhar? dá? Inclusive, né? Aí eu juntei... Ela tira férias também. Unir o útil ao agradável. Juntamos as 2 edições. E aí a gente fez uma parceria bem bacana com alguns clientes que vendem, circulam bastante lá no litoral, né? Nós fizemos um levantamento de quantos condomínios tinha o pessoal da nossa região, né? E a gente faz, então, uma tiragem extra que circula nesses principais condomínios onde o pessoal da nossa região tem casa, veraneia, no litoral Excelente. também. Mais uma sacada. 4-1. É, isso. O Edição. Rodrigo trouxe a informação pra nós aí. 141. Tá no site, ó. Pô, Legal. 141. Então, Cara, é edição, hein? é edição, né? E se, voltando à pergunta, Sim. ganha-se dinheiro ainda com toda a concorrência que tem? É possível? Olha, eu acho assim, ó, para um trabalho bem feito, sempre é possível. Independente do segmento, tá? Porque às vezes as pessoas acham, já começaram outros meios de comunicação depois de nós. Então aí firme e forte. Sim. Eu acredito que assim, ó, focar num público, ter um diferencial bacana e trabalhar. Não tem erro. Isso eu acho que é a receita para qualquer... E assim o Não dá trabalho, pra né? olhar, não Assim dá o pra olhar trabalho. pro lado, né? Não, Ela pra tá pegar aqui, ela, tá lá, olha- não sei o quê. Não dá pra olhar pro Trabalho. concorrente, né? Se tu olhar pro concorrente, uma que tu acaba meio, tipo, naquela mesmice, sei É lá, que se enfim, né? compara, Você né? não tem Uma forma como de concorrente. comparação. Eu E daí acredito tu- que não. Eu acredito que não, Jason. Olha, eu acredito que é bem isso. Se tu fizer algo diferente, os concorrentes, entre aspas, eu canso, às vezes chega um cliente, se eu queria anunciar, é assim, assim, assim. Olha, eu acho que o teu produto é bacana em tal meio de comunicação, Uhum. né? Porque, por exemplo,
Tu não quer vender por vender, né? Tu direciona ele bem. Eu vou direcionar porque aí ele não vai ganhar dinheiro e eu vou ganhar uma vez. Uhum. E aí não vale a pena, né? Vou contar uma história engraçada pra vocês. Eu tava esperando essas aí. Essas Tenho um engraçadas. Tenho um tio Eu tenho umas que eu não posso falar. tu não pode falar. Um supermercado lá no bairro Bertolini. Aí ela estava de aniversário. Sil, vamos fazer uma página. Pá, tio, não dá. Pá, mas quero te ajudar, quero anunciar. Eu digo, não, mas se tu for me ajudar, tu vai jogar o teu dinheiro no lixo. Então, tu me dá um presente, se tu quer, e eu te ajudo com o mercado. Do aniversário do mercado, tu tem que direcionar pro público dele. Porque o meu público não vai sair aqui do centro daqui a pouco, ou do seu bairro, porque eu não sei vocês, gente, mas mercado é muito da região, né? Muito, É o nossa. prático. Onde tu tá, onde tu transita. Né? Fazer esse mercado pequenininho, de Isso. bairro, literalmente. Eu também. E aí tem um do lado da minha casa. Então nem eu iria prestigiar ele lá num bairro mais afastado. Aí o que eu fiz? Desenvolvi com a minha equipe um folder para ele distribuir nos prédios ao redor ali no bairro dele. E foi mais assertivo do que ele fazer. Então, o que acontece? Eu acho que tem muito isso também. Não adianta tu enganar o cliente uma vez. Uhum. É, ótimo. Tu vai ganhar, levar esse cliente e... Então, eu acho que isso é o principal. Total. Além do foco, além de fazer um trabalho bem feito, além de pensar no cliente, é esse pensamento de não vou ganhar uma vez. Faz toda a diferença, porque eu, na minha área, né, as pessoas quando perguntam pra mim se a marca tá disponível pra registro, nossa, todas querem ouvir que sim. Quando eu digo que não, é uma frustração e daí começa. Mas não dá assim, não dá assado. Não, mas é que alguém já me disse que dá. Eu digo, olha, eu não vou falar pra te agradar. É isso aí. Né? Eu vou falar a verdade, porque daqui a um ano, quando sair o registro, tu vai me dizer, por que deu na trave? Né? Então, tipo assim, não, tem que ser real. Porque eu poderia muito bem fechar pra ganhar, né? Uhum, Não é o objetivo, né? Tem que ser real. E daí, mas a outra empresa me disse que sim. Aí, se eu tô te dizendo que não, obviamente que se pudesse, eu fazia, né? Então, assim, tu tá sendo enganado. E não adianta querer se enganar, né? Não. Também, não adianta. Não vale a pena, né? E uma pergunta que a gente faz, acaba fazendo Sim. pra todo mundo, na pandemia, afetou a circulação? Teve algum momento que tu falou que todos os meses vocês lançaram sem exceção? Teve aquele mês, tipo, pô, eu vou lançar, mas eu tô com os patrocinadores, enfim, os parceiros todos. Porque Certo. eu lembro que a gente começou uma tratativa até na época, né? Isso. Antes da pandemia, daí estourou a pandemia, eu Deu primeiro uma travada. vou segurar tudo que... Sim. Né? E depois a gente voltou, enfim, trocou por Isso. sofá, mesa, entendeu? E daqui a pouco eu mandava um negócio pra Silvia. Tocava a campainha, entrega da finha. Silvia tá toda equipada com fim. Não, tô... Não, tudo que é coisa. Eu também vou Espetacular. trocar o churro, manda tanto sofá, Silvia, olha. Não, mas sério, vocês tiveram um Não. momento assim que tu... Porque onde eu quero chegar? Que tu pensou assim, cara, vou ter que repensar meu negócio. Aham, Che- com certeza. Teve esse momento? Teve. Eu acredito, Jason, eu não sei vocês nos negócios de vocês, mas eu acredito que aqueles 15 dias, eu brinco de surto coletivo, né? Comecei a meditar, né? Um dia antes de fechar tudo, eu já tinha levado todas as meninas para casa com seu computador. Eu tenho certeza, a pandemia foi, assim, um momento de quem não... Eu era, assim, vou confessar que eu era dura de mudar de ideia, entendeu? Mas nessa pandemia, eu acho que a gente sim reinventou os negócios e o jornal foi muito isso. Eu levei todas as meninas para casa e, tipo, vamos fazer uma edição online, né? Porque fechou tudo dia 18 de março. Nós estávamos na metade da circulação do mês. Nossa. E a gente chegava já nas clínicas, que era o nosso principal, assim, o nosso retorno principal vinha das clínicas, né? Médicas, estéticas, restaurantes. E naquele momento tudo parou. E as pessoas não estavam nem querendo receber
porque não sabia se passava pelo Sim, papel, teve isso a também, gente né? tava todo mundo assim, meio que Tudo tomando isso. banho Uhum. quando respira, só faltava respirar e tomar banho, né? E álcool ainda. E isso. Então, naquele momento, pá, ok, vamos fazer uma edição online, para também não deixar as gurias, né, assim, ociosas, vamos fazer uma edição online. Até porque todo mundo achava que ia passar rápido, né? Sim, Nossa, todo mundo que- pensou quando falou que ia ser 15 uma dias, semana, aí né? 15 Teve gente dias. que, tipo, se divertiu os 15 dias achando, beleza, Não, nesses tira os 15 dias, não foi a maior preocupação, não foi nesses 15, eu acredito. Foi depois que tu via que não andava. Exato. Né? De 15 dias foi né? festa, Isso né? aí, 15 dias tava todo mundo Eu tava lá. apavorado. É. Não, eu também fiquei. E aí, naquele momento, perfeito. Se vocês me dissessem, se qualquer pessoa me dissesse se dá para fazer um jornal de casa, eu ia dizer não. Não tem condições. Porque a gente tinha muita cultura de sentar do lado da Camila, do lado da equipe, né? Sim. Camila, não faz isso, põe o logo mais Pega pra uma cá, opinião, né? faz assim, essa cor, pá, pá, pá. Então, e naquele momento, eu digo, bom, vamos ter que fazer. É o que temos, né? É isso que temos, vamos lá. E perfeito, fizemos uma edição online. E foi fantástico, porque a gente tinha muitos recursos, assim, né, de conhecidos. Tinha, na época eu me lembro que a capa, a Ezequiele Panici fez para nós, porque todo mundo na sua casa, ela estava em casa com a Morgana, com os gatos, e foi uma das capas mais lindas que a gente já teve. E foi feita assim. Sem a gente estar produzindo, coisa que a gente não concebia até então, né? Não sei edição impressa Não. essa vez. Não. Então, em um mês, a gente fez 2 edições online. Bacana. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Cá com os meus botões, deu certo, vou virar online. Mas a galera continuou pagando, teoricamente, porque é a tua receita Sim. ali. Uhum. Isso é muito interessante trazer, porque assim, gente, um cliente, de todos os meus... Cada edição gira de 60 a 80 clientes por edição. E um cliente deixou de pagar o boleto em março. O restante, todo mundo seguiu. O que aconteceu foi 1 ou 2 que me chamaram, Sil, olha só, eu quero continuar, vamos daqui um pouco dar uma renegociada, nesse momento, vamos baixar 30%. Então, 2 ou 3 negociaram, mas a maioria seguiu firme, apostando na nossa ideia. Então, naquele momento, nós temos muitas parcerias com as entidades, com a EARV, Cindy Lojas, SIC, ACI, de Barbosa, de todas as cidades aqui da nossa região, né? E naquele momento, eu digo, bom, pessoal, olha só, preciso de vocês agora. Porque eu vou virar online e preciso aumentar meu mailing, porque eu preciso dar um retorno para os nossos clientes. Então, eu me comprometo a não doar, vender, é só para mandar o jornal, mas eu preciso de vocês. E a gente teve um respaldo, assim, fantástico, Legal, de dar um né? orgulho danado, sabe? Todo mundo foi pronto, assim, perfeito. Então, com esses milhões de e-mails, fizemos 2 edições no mês. E fui no mercado um dia, bem sim senhora, encontrei uma amiga que trabalha com pesquisas, fui correndo contar para ela, olha, virei online. Toda orgulhosa. Né? Orgulhosa de mim, de ter rompido, né? Essa barreira que para mim era intransponível até então. Aí ela me disse, mas quem te disse isso? É que o pessoal não estava mais querendo receber. Deu certo, conseguimos fazer. Não, tu não pode fazer isso sem fazer uma pesquisa. Que bacana. Ok. Se tu precisar só de um dos meus rins, pode fazer a pesquisa, então, né? Porque daí a gente estava também nessa questão de economizar, porque aí, nessa altura do campeonato, a gente já tinha uma noção de que não ia ser só esses 15 dias, né? Então... Aí começou a assustar, né? Começou a assustar. Pra caramba. Mas a gente nunca parou de trabalhar, na verdade. As gurias foram para casa, mas eu estava todo dia, era na prefeitura, era fazendo teste de Covid, que daí a prefeitura disponibilizava para o pessoal da imprensa, a gente também foi meio cobaia, né? E chegando essa pesquisa, na metade da pesquisa, ela me chamou e disse, Sil, olha,
O pessoal não quer online. Digo, ok. Então, nessa outra metade da pesquisa, tu vê como as pessoas querem receber. Porque, né, as pessoas não estão querendo receber na clínica, nas clínicas, nos consultórios, nas empresas, em casa. As pessoas queriam receber o jornal em casa. Ok. Aí eu chamei os meus 6 principais clientes que estavam comigo desde a ideia lá, né? Digo, bom, gente, aqui tá a pesquisa, as pessoas querem receber em casa. Se vocês toparem fechar comigo a parceria pelos próximos 5 anos, eu me comprometo a entregar na casa das pessoas. Todos foram prontos, fechamos. Que legal. E então, começou, como entregar? Então, também surgiu essa dificuldade, porque a metade dos nossos entregadores eram da terceira idade. Não podia estar na rua. Não podiam estar na rua. Aí, eu digo, bom, beleza, esfriamos a cabeça, paramos, vamos nos direcionar para os condomínios, que daí a gente atinge mais gente com menos entregadores. Perfeito. Começamos lá pelo seu Detone do Mont Blanc, expliquei para ele a situação, ele disse, ok, pode ser. Mas aí tu me traz os 32 jornais, assim, embaladinhos. Jesus! E tu deixa ali na guarita que a Berna entrega para nós. Perfeito. Começamos lá. Até hoje é a Berna que entrega pra gente. Foi um sucesso total. E aí, a partir de aí, desse momento, começou outros clientes, Nós outros recebemos. amigos, os amigos do pessoal que morava lá. Pô, sim, fulano tá recebendo, porque eu não recebo. Nós Ok. recebemos lá no prédio. É? Uhum. Ai, que bacana. Sim, a Camila. Acho que tô entrando Isso na aí. contato da Camila, que ela pediu pra mim. Claro que sim. Imagina, Isso né? aí. Tu viu como é legal? E hoje, então, e aí começamos essa distribuição em maio, porque abril a gente fez as duas online, né? Em maio começamos a distribuição, e lá em agosto o pessoal já começou a chamar para voltar para os consultórios, para as empresas. Então a gente seguiu a distribuição normal, e agora com 23 condomínios, entre condomínios fechados, enfim, né? Teve um aumento de quantos impressos a mais? 3.000 3.000 a mais. a mais. Caramba. Essa pandemia Isso. fez essa- Hoje o total Então- é quanto, Silvia, por mês? 8.000. Depende muito da edição, né? Por exemplo, quando tem feiras, a gente sempre faz uma tiragem extra, porque nós temos uma parceria com todas as feiras Uhum. Só da que cidade imagina, agora. né? É 8.000 impressos, mas quantas pessoas veem o mesmo jornal, né? Sim, É. são muitas pessoas, porque agora tu leva para casa. Na Sim. casa tem 3 pessoas. Aí alguém visita. Não, Sim, muito. e eu próprio vejo o jornal no mês em 4, 5, 6 lugares. Sim. Uma pessoa impactada Sim, Uhum. por vários. por vários. Tu E, deve e gastar. um jornal que impacta várias pessoas também. Olha que loucura. Tu deve gastar uma paulada pra imprimir tudo isso. Então, Gente, eu hoje, imprimi uns cartãozinhos desse tamanho, deu R$400 de 30 É. cartõezinhos. por isso que eu brinquei Caramba. no início, que eu tava contando a história, que eu brinquei que a gente só foi com o sonho escolher o papel, deixamos a carteira em casa. Porque aí, nessa pandemia, a gente sentiu, né? Essa questão do custo. impresso. Obviamente, é o Aumentou, meu né? custo maior da Caramba. empresa. E a gente fui com diversas gráficas, papéis similares, mas aí mudar agora, Uhum. né? Sim. E nada ficava semelhante. Então, decidimos encarar Manter a e qualidade. seguir a qualidade, porque foi assim que a gente nasceu, né? Onde que imprime hoje? Então, essa é outra história muito bacana. Opa, vamos lá para as histórias. Muito bacana, porque eu imprimia na Coan. Nós começamos imprimindo na Coan, em Tubarão. Aí a questão da prova de cor ficava complicada, né? E desde o início do jornal, uma pessoa da Cromo ia me visitar. Todo mês ele me visitava. Daí eu digo, não, a qualidade eu tenho que manter. A qualidade eu tenho que manter. Não. Não, Sil, mas olha, e ele vinha e... Não, mas a gente pode negociar o papel, vai ficar mais em conta pra ti, porque o Luiz pode comprar papel para um ano todo, aí vai.
E ele persistiu assim, ó, no mínimo 2 anos me visitando. Um bom vendedor. Ah. Excelente. Aí, um dia ele chegou e eu digo, ok, vou te fazer uma proposta. Vou mandar imprimir a metade. Aí, nessa altura do campeonato, eu já estava imprimindo com a Serafinense, que tem uma qualidade fantástica, né? Mas aí eu tinha a questão do transporte até aqui. Que aí, o que eu pensei? Se eu imprimir aqui, ficando meia tiragem pronta, eu já posso ir lá pegando e distribuindo. Claro. Então, otimizava. Então, ao invés de 5 dias, passava para 3 dias que eu precisava de tempo de impressão. Daí, a proposta que eu fiz para ele. Vou mandar imprimir a metade onde a gente sempre imprime e a metade vocês Contigo. imprimem. Se ninguém perceber a diferença, tu ganha. Eu mudo a impressão. Tu ganha o cliente. Te ganha o cliente. Perfeito. Eles, não, eu topo. Fizeram e estou até hoje com a Cromo. Fazem 8 anos já. Que bacana. Então, Ele sabia da qualidade também do ele produto. sabia da qualidade. Aí ele insistiu. E nesse dia que daí eu fiz a proposta pra eles, se o Luiz comprou uma máquina agora que não vai ter erro, vai ficar perfeito. E realmente. Entregou o que prometeu. Entregou o que prometeu e então a gente faz essa parceria até hoje, 8 anos que estamos com eles. Ah, que bacana. Incrível. E Sil, quanto ao futuro do jornal, a gente falou muito da questão do jornal impresso, que ele ainda é bastante relevante. Como tu vê isso pro futuro? E até num outro viés também, né? A questão da informação no próprio jornal, né? Porque a gente viu nos últimos meses, cara, uma evolução das inteligências artificiais, que é um assunto, eu acho, legal. Uhum. E antes, tu precisava de um colunista, um cara que escrevesse sobre conteúdo específico. Hoje, cara, Chat GPT, entre muitas outras plataformas, faz isso com muita facilidade. Né? Eu quero entender como tu vê o futuro do jornal nessa perspectiva, sabe? Na questão da informação, porque hoje o que vocês trazem não é notícia, é informação. Isso. É diferente, né? Como tu enxerga isso? Tu acha que vai ser mais fácil? Isso vai ajudar, por exemplo, a Silvia da casa dela, não preciso mais um colunista, eu posso digitar o conteúdo X e... Como tu enxerga isso? Porque eu pra mim é game over, sabe? Tipo, eu às vezes eu vou deitar, eu fico buscando essas inteligências artificiais, eu coloco a viagem pra tal lugar, pontos turísticos, Até sabe? porque tu não tem como identificar a diferença, né? Cara, não sabe? muito louco. E tu consegue né? conversar, interagir. Claro, isso vai muito além, né? A gente tá falando Claro. do GPT, mas, cara, hoje tem que faz apresentação, que faz imagem. Eu e o Rodrigo conversávamos ontem, até o Rodrigo que tá aqui atrás, sobre um app que cria imagens, que é algo, Sim. cara, é impressionante o que ele faz. Assim, tu coloca a informação, ele cria uma imagem e tu, eu quero desfocar o fundo, ele cria conforme a tua informação. Incrível. YouTube eu criei todo mundo inteligência artificial. Como tu vê isso? A Vamos lá. Yasmin, nossa jornalista hoje lá do jornal, me mostrou esses dias também a questão do tratamento das fotos, né? Que antes tu ficava meio dia editando uma foto, né, William? E hoje... Então, eu Você tem vejo... filtros pré-prontos, né? Pra pele, pra tudo, né? Isso. Facilita bastante. Todo mundo vai ficar bonito agora, né? Não tem erro. Não vai ter. A diferença é que antes nada. demorava bem mais. Agora Hoje fica- facilita fica a mão bonito de obra. mais Qualquer um rápido. pode fazer, né? Facilita. Acho que é isso. Fica bonito mais rápido. Sabe, hoje tem uma das raízes aí que eu sigo, que eu tenho, que tu colocar desenvolver um jornal, tal conteúdo. Ele cria tópicos, cria páginas, que tá pronto. Tu adapta Sim. só. Na minha área também, né? Petições. tudo. Sim. É absurdo. Todas Mas, as áreas são Jason, impactadas. que de tu alguma acha? forma. Como eu Tua vejo. perspectiva, isso aí, tua percepção, desculpa. Eu penso que cada vez mais, sabe a questão da capa que eu falei pra vocês de valorizar as Uhum, pessoas? Eu penso que cada vez mais esse vai ser o nosso diferencial, entendeu? A opinião da pessoa, valorizar as pessoas, a pessoa de verdade, entendeu? Porque texto por texto, todo mundo, o site faz, né? Sim. A inteligência artificial faz. Então, eu acredito que a gente ainda tem esse diferencial do humano. Eu tenho as minhas colunistas, que é a opinião delas.
né? Então, eu creio muito nisso, tá? No ser humano. Eu acho que vai ser o nosso diferencial. Porque hoje a gente produz as nossas capas pensando nisso. No cliente, a gente desenvolve agora para a próxima edição. Né? Próxima edição, a capa é a vizinha de vocês aqui. Vou dar um spoiler. Qual A delas? doutora Alessandra Moro, Ah, sim. que fez a clínica aqui na frente, né? Nada vai substituir a doutora Alessandra. Ela é única. O trabalho dela é único. Então, o nosso diferencial é o ser humano. Eu acho que tem muita gente hoje buscando essas coisas, né? O produto feito à mão. Isso, a experiência. Como é ser atendido na clínica da doutora Alessandra? Como é ter uma experiência de ser atendida aqui no showroom da Finger? O que vocês vão fazer de diferente? Uhum. E isso faz com que as pessoas se dediquem cada vez mais e venha trazendo novidades e criando coisas novas, porque a concorrência tá grande e tu quer fazer algo que é diferente. Hoje, se tu não Isso fizer aí. algo que é diferente, tu é mais um, né? Isso mesmo. Então, isso faz com que cada vez tenha mais qualidade nos produtos, no atendimento, né? Isso é muito bom. A concorrência em si é boa. Sempre Sim. foi boa, né? Pra todos. Sempre Pra gente se foi. movimentar, né? Sempre foi. Eu acho que tira a gente da zona Da zona de do conforto, Uhum, né? uhum. Ou amplia a nossa Cria zona de ideias conforto. novas. Exato, É exatamente. isso aí. Então, acho que é isso, Jason. Eu acho que o nosso diferencial é isso. É as pessoas. É trazer o humano de cada empresa. O porquê de cada empresa. A história de cada uma. São né? coisas mais pessoais, né? Isso. Pra fugir do... Para fugir do que a inteligência artificial pode fazer. E mostrar muito, acho que o rosto por trás da marca também, né? Isso. Porque teve uma fase que, quando estourou as influencers, enfim, todo mundo contratava e tal, pra mostrar o produto. A influencer, assim. E eu vi que de um tempo pra cá, tá todo mundo querendo aparecer tipo, pra fazer a ligação se de vender, identidade. conectar. Isso, a identidade com a marca. Isso né? aí. A empresa tem que ter uma cara. Isso, exatamente. Eu vejo uma cara, entre Sim, aspas, sim, né? sim. Mas Sim, é isso. É isso. Eu vejo lá pelo jornal. Tem um evento no cliente. Sil, a gente quer que você venha. Então, às vezes eu mando, sim, a nossa equipe é fantástica, não posso... Nossa, são 10 as meninas. Estão conosco, 2 delas estão conosco desde o início do jornal. O jornal, quando a gente foi para a sala... Saímos da minha casa, inclusive saímos da minha casa por isso, porque era dentro da minha casa, o escritório, então a gente estava precisando de algumas pessoas e então tivemos que ir buscar uma sala, profissionalizar então, né, que tinha saído do nosso sonho, tinha saído do papel o sonho. Saiu da sala, no Saiu caso. da sala de casa, do quarto lá de casa, né, fomos para a sala, para o escritório de verdade, né. Então, a equipe vai, mas as pessoas querem que, nem que seja uma passadinha, eu tenho que ir. Claro. Né? Então, acho que é o humano que vai ser a nossa diferença de agora em diante, já. Eu acho que é, né? Eu não acho, tenho certeza. Tenho certeza. Sabe se vocês, enfim, né, até o teu marido, Juliano, né? Vocês são muito parecidos na questão de desenvolver coisas, de fazer, né? De criar. Então, desde sempre, assim, desde que eu te conheço, tu sempre idealizou muita coisa. Aquela coisa, tipo, como tu falou no início, pô, a gente teve a ideia do jornal, foi atrás... Cara, 99% das pessoas não iriam fazer. E até iriam ter a ideia, isso me acontece muito. Por muitas vezes eu chamei o Juliano e a Silvia de, cara, tô com uma ideia, eu preciso desenvolver isso aqui. Aí o Juliano já chama aqui, Silvia vem... Do povo. Bum, e a gente faz acontecer. Tá? Com base nisso, o que tu projeta pro futuro do jornal? O que tu vê pro teu futuro profissional no jornal? O que tu busca? O que tu espera? O que tu idealiza pro futuro do jornal? Perfeito. Então, a minha meta agora é criar uma equipe, formar uma equipe para que eu possa ficar 15 dias aqui em Bento, 15 dias em São Paulo, 15 dias na Feira de Milão,
Ah, mas isso, peraí, o sonho de todo mundo, Silvia. Não, Peraí, É Silvia. o meu. Peraí, né? Né? Essa é a ideia. Esse eu acredito que seja o futuro, entendeu? Uma empresa Que a gente- Que ela seja autogerenciável. independente. Independente Autogerenciável, é. a ponto de eu poder sair tranquila para trazer novidades para os nossos clientes. Trazer sugestões, trazer ideias, mais ideias diferenciadas. Porque é isso. Eu acredito Foi a que... Kátia que falou. Que tu no saia um Mudança pouco pra mais- Casa. Foi? a A gente, Kátia. a gente teve. Se tu fizer pro empresário essa pergunta, e se fizessem Acho que vai pra, ser geral. pra né? mim, essa pergunta, minha resposta seria a mesma. Também. Eu poder sair e a coisa acontecer sem eu estar presente. É, E isso é difícil, né, de acontecer. E a Kátia, que esteve Não, aqui no é. primeiro programa, falou a mesma coisa. Sério? Sim. Olha que Não loucura. pelas pessoas serem incompetentes, porque as equipes são Não. competentes Sim, e muito sim. boas. Mas é porque realmente o negócio não acontece se tu não estiver, né? E o nosso olhar é diferente, né? Tu enxerga os detalhes do teu negócio. Mas né? eu sempre digo, mas Da também, forma que- se ninguém sentir tua falta, isso também é um problema, né? É um problema, por isso que eu falei só 15 dias. É não isso mais aí. 15. Mais que isso não dá. Muito bem, vamos fazer uma pausinha, pessoal? Vamos lá. Uma pausa de 5, 10 minutos. Uma Comer pausinha com mais um salgado, A gente Isso, vai lá, volta. Sil. acho justo. Os ajustes Maravilhoso. técnicos. E Sil, vamos lá, tu tem uma família de atletas, né? Tanto Então. o Juliano, professor de pádel, a tua filha Júlia é da seleção brasileira de pádel, e tu? Alguém tem que dar o apoio, né? O que tu joga? Eu dou suporte para eles conseguirem jogar, né? Não, mas Tu joga Não. o apoio moral. Eu jogo no apoio. e a de hoje, né? Acho que o que eu queria até perguntar, como é que tá a questão dela no pádel? Ela tá vivendo de pádel, tá trabalhando com isso? Sim. Porque a rotina de vocês é bem puxada, tipo, às 5 da manhã na academia, né? Uhum. Sim. Na verdade, assim, eu gosto muito de pádel também. Jogava antes da pandemia. Nós tínhamos um horário na sexta-feira à noite. Tinha um grupo de 3, 4 arquitetas, mais 2, 3 clientes, enfim, que a gente tá querendo retomar, inclusive, né? Porque, vai, tão bacana, mas na correria acabou que se perdeu o horário. E é literalmente isso, né? Com o jornal a gente tem bastante eventos também, então não dá para fazer tudo que Conciliar. a gente quer, né? Não O problema tem é como deixar conciliar. aquele programa fixo, né? Isso. Mas, justamente tenho sexta de como. noite, se tu tem algum evento, já quebra isso. Uhum. Então, na pandemia, a gente foi todo mundo para academia, porque a Júlia estava em casa aprendendo a fazer bolo, né? Todas essas coisas, orgias gastronômicas lá em casa rodava, e estava todo mundo assim mais fortinho que o normal, né? Então, na pandemia foi todo mundo para academia e vou confessar que foi aí que eu criei o hábito. Então, hoje, 3 vezes por semana eu vou para academia. Tirei, assim, a minha agenda nas terças e quintas, é depois das 9, começa. Uma questão de saúde, né? Hoje todo mundo precisa, não tem Ótimo, como, verdade. né? E é bem isso. Eu digo, na minha geração a gente não tinha esse hábito, né? Cansei de pagar um mês de academia e 2 Nossa. Eu faço isso dias, direto. 3, Vamos relembrar isso que dá dor no bolso. né? No coração. Inclusive esse mês, eu paguei personal o mês inteiro e não fui nenhuma vez. Eu acho que a gente vai fazer um negócio, assim. Atenção, Tu personal paga e eu uso. do Jason. Pode ser. É personal, é psicóloga, não Eu tô adiando tudo que eu posso todos os dias, tá foda. Mas Todo programa tem um profissional aí no Jason que ele... que eu tô dando Negligencia. curva. Eu pago e não vou. Entendi. Oh. E sim, a Júlia começou porque o Juliano sempre gostou de pádel, né? E a Júlia, o meu sonho era que ela fizesse balé, né? Comprei toda a roupa, começou a fazer balé no Aparecida. Ela fugia do balé e ia pra ginástica. No segundo mês, a prof me chamou, ela disse, Sil, Não adianta insistir. não adianta, a Júlia tem que ir pra ginástica. E ela começou a fazer ginástica e a gente foi para diversos brasileiros, enfim, né, com a ginástica. E o pádel, o Juliano sempre queria levar ela pro pádel e eu dizia pra ele, calma, deixa ela pedir pra ir, né, porque senão vai ficar aquela coisa por obrigação, ela vai enjoar, não vai querer mais nem ver na frente. E quando ela tinha 10 anos, teve um jogo
uma Copa Fabrício Pastor, que é internacional, e aconteceu aqui no Padel Pro. E chegaram na final, o Giulianotti, enfim, e os Bergamini, o Juliano e o Lucas. E foi um jogo, assim, acirradíssimo. Foi. Fantástico. Eu assisti. Todo mundo ficou animado, a torcida, Bonito. então a questão da arena que foi montada lá no Padel Pro, né, arquibancadas, todo ao redor. Coisa que a gente não vivia aqui, né? Nunca. Foi muito bonito. Foi fantástico. Emocionante tudo. E quando terminou o jogo, ela, pai, eu quero jogar pádel. Porque eu quero ir pro WPT, porque não sei o quê. Daí o Juliano instigou, né? Então, anota, faz a tua listinha do que tu quer fazer e põe lá no teu guarda-roupa. E aí ela começou a treinar. Mas mesmo treinando, ela continuava na ginástica. E aí eu lembro que quando ela tinha 11 anos, teve um brasileiro de ginástica no Rio de Janeiro. E aí... E leva a treinar pádel, e leva a treinar ginástica, e vai pro brasileiro. E daí, quando a gente voltou, tinha o brasileiro de pádel em Porto Alegre. Eu digo, meu Deus, Juliano, vamos ter que escolher um. Júlia, o que tu quer fazer? Tu quer fazer ginástica ou pádel? Pádel. Ok. Daí ela seguiu com pádel. E a partir dessa decisão, ela tinha 11, com 12 a gente já foi pro Mundial. Ela disputou lá... No Mundial, o pádel de menores é sub-14, sub-16 e sub-18, para vocês entenderem as categorias, né? E com 12 anos, tinham poucas meninas que jogavam. Então, com 12 anos, ela já foi para o Mundial da Seleção Brasileira de Menores na sub-14. Então, até o treinador brincava com ela, né? Um salto já, né? Já se destacava, né? Daí o treinador até brincava com ela. Júlia, faz 5 anos que tu tá na sub-14, Júlia. Tem que subir. E, sim, hoje dá pra dizer que é o trabalho dela, o pádel, né? Nós temos alguns patrocinadores, inclusive a Finger. Obrigada. É um prazer ter empresas que valorizem o esporte, porque o esporte, gente... Não sei, bom, Jason, tu já jogou futebol também, tu entende, acredito que o esporte tira as crianças da rua, dá um rumo, é uma disciplina. Sim. Aí na pandemia também, a gente viu muitos colegas, pais dos colegas da Júlia, me ligando desesperados, por favor, Sil, pede pra Júlia convidar o colega pra ir pro pádel, porque ele não sai da frente do computador. Eu ia dizer, tira do celular, né? Porque senão eles vivem na frente do celular. Então, eu acho que o esporte sempre foi, né? E eu creio que é um meio super bacana de dar esse outro olhar. Né? Mas é que o exemplo também faz muita diferença, né, Silvia? Como o Juliano, ele jogava, sim, já vinha com exercício, enfim, né? Isso é um exemplo que um filho tem, né? Então, isso também faz grande diferença. E essas crianças, às vezes, que estão em casa, no celular ou que não fazem nada, se tu olhar também, às vezes, necessariamente, tu vai ver que é uma questão de exemplo também dentro de casa, né? Eu acredito muito que esse vai ser o desafio dessa nossa geração, né? Dessa próxima geração. Claro. Porque os filhos estão crescendo, ganhando a tela para ficar quietinho, tela no restaurante. Os pais daqui um pouco negligenciando um pouquinho, porque é o momento que tem de ficar no celular. Toma aqui o celular. É mais fácil, é tudo mais fácil. Lá em casa tá tudo errado, né? Porque é assim, o celular substituiu tudo. Sabe, na hora de jantar, e a gente faz isso. Janta com o celular, não vive sem celular. Eu, quando faço alguma coisa que não tô online, eu entro em pânico. Então é complicado. Silvia, a gente quer muito agradecer a tua vinda aqui conosco, tá? Conhecer um pouquinho melhor da história, da tua história, né? Da história do jornal. Do jornal, que a gente tem uma relevância gigante aqui na cidade, né? E eu sou suspeitíssimo em falar porque até eu queria falar isso antes, quando a gente começou o negócio, a Finger estava muito tempo já fora da cidade, e é difícil tu entrar em Bento Gonçalves com uma marca que a fábrica não é em Bento Gonçalves, né? E brigar com todos os leões que nós temos aqui na cidade. E o jornal, o Design Serra, foi importantíssimo para reposicionar, né? Para a gente voltar a ser visto
e para que o produto se posicionasse onde ele tem que estar, né? No padrão que ele tem que estar. Então eu também quero agradecer, né, por tudo e pela tua presença aqui. Quer dizer que E o jornal foi faz incrível. parte da história da cidade. É. 14 anos já, né? Sim. Se mantém, aliás, se renova todos os meses, né? É Essa é a fantástico. Proporciona todo mundo aí levar o seu comércio, o seu negócio, o seu rosto, enfim, né? Para um crescimento pessoal, profissional, enfim, isso é muito legal. Eu também já utilizei jornal, né? Nós fizemos uma reportagem também lá da Deposit. E, enfim, justamente a gente procura por quê? Porque sabe da importância, sabe da visibilidade, sabe do retorno. Então, show de bola. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço o convite. E eu acredito que é muito isso, gente. É a valorização das empresas, dos profissionais. O William, como fotógrafo, também já participou lá conosco, né, William? A ideia da capa também, de estar convidando diversos profissionais, é para dar a visão de diversos profissionais, não é contratar um fotógrafo e vai lá e faz o clique, né? A ideia é que todos participem dessa montagem. Então, eu acho que esse é o diferencial do jornal, né? As pessoas, o humano. Muito bem, dona Silvia. Muito obrigado. Obrigado, Sil. Silvia, Valeu. obrigadão. Obrigado pela presença aí. Obrigada a vocês.